Muito bom. Finalmente, então, a gente pode falar agora dos difusores. E nós vamos ver três tipos de difusores. Os difusores geométricos, os difusores de Schroeder, que usam alguma sequência numérica para gerar a superfície difusora, e os difusores otimizados. Bom, a gente já viu alguns tipos de difusores na aula introdutória desse capítulo. Nós vimos que toda superfície finita, lisa ou rugosa, vai em algum grau espalhar o som por meio de uma reflexão difusa. E, desse ponto de vista, toda a superfície na sala espalha o som de algum modo, né? O quanto essa superfície espalha é o que vai torná-la um bom ou um mau difusor, né? O como também é uma questão importante nesse aspecto, né? Como ela espalha. Os painéis retangulares, né? Eles espalham som porque eles são essencialmente finitos e isso vai gerar difração nas bordas, que a gente já discutiu, e portanto causar espalhamento, que é mais proeminente em baixas frequências, né? A gente tem esses painéis hemisféricos, os convexos e os côncavos. Os convexos são difusores aí por natureza e os côncavos nós vamos ver podem focalizar energia ou podem espalhar energia dependendo da região do espaço que você está relativa ao teu aparato. A gente tem também esses difusores piramidais que foram usados no passado. Acho que eles não são tão comuns hoje em dia, mas eles provém aí uma forma de conseguir algum espalhamento da energia sonora. E a gente tem, como eu falei, né, os difusores de sequência numérica, a difusão de Schroeder, no qual a ideia é usar uma sequência numérica que gere, né, que tem uma transformada de Fourier com espectro uniforme, e aí esse espectro uniforme indica difração uniforme. O mais famoso deles talvez seja o QRD, que é o difusor de Quadratic Residue Sequence. E a gente tem os difusores de geometria otimizada, né, no qual a gente usa uma função matemática e otimiza os parâmetros dessa função matemática para gerar uma superfície com boas propriedades de espalhamento sonoro. Bem, um refletor plano finito, então, tentando entrar em mais detalhes sobre esses difusores geométricos aqui. Tá? Um painel finito ele vai a algum grau espalhar o som, e esse espalhamento ele é mais proeminente quando o coeficiente de... o comprimento de onda é muito relativo ao tamanho do meu aparato, é muito grande. Então, quanto maior for o comprimento de onda relativo ao tamanho do meu aparato, mais uniformemente vai se dar esse espalhamento, certo? E o contrário, né, quando o comprimento de onda relativo ao tamanho do aparato é um número muito pequeno, a gente tem o aparato se tornando um bom refletor especular. Então a gente tem aqui aquele gráfico polar que a gente já discutiu em aulas passadas, uma onda chegando aqui da incidência zero, e aqui a gente tem o gráfico polar com a pressão difratada. E aí quando o comprimento de onda é 5 vezes maior do que o tamanho do aparato, a gente tem um lóbulo aqui muito grosso, né? Então quase que é super uniforme essa difração, essa pressão difratada. E aqui, à medida que a gente vai aumentando, a gente vai tendo o aparecimento de lóbulos cada vez mais proeminentes, até a gente ter um lóbulo principal aqui bem proeminente, e as outras reflexões nos outros ângulos bem pouco proeminentes. E aí ele se torna essencialmente um refletor especular, né? Então, quando a gente usa esse tipo de tratamento em auditórios, por exemplo, para redirecionar energia para a plateia, que vem do palco, por exemplo, esse redirecionamento especular ele é proeminente, ele é importante numa região de alta frequência. Em baixa frequência, essencialmente, os refletores estão espalhando a energia sonora no espaço, né? Quando a gente coloca um alto-falante e um microfone perto de um difusor finito desses, conceitualmente, aqui é um fenômeno mais ou menos exagerado de uma simulação, mas conceitualmente o que acontece é que a gente vai ter a onda incidente,
num instante ali perto de zero, e a onda refletida alguns milissegundos depois, né? Então a gente tem um pico incidente e um pico refletido, né? E a gente viu o que acontece quando a gente tem dois picos assim separados por um tempo, né? A gente gera fenômeno chamado de comb filtering, né? No qual o espectro vai ter esse formato de pente aqui. A gente viu isso na introdução do curso, né? No tempo, então, o espalhamento do refletor plano é muito ruim, né, para uma determinada posição do espaço, e aí a gente tem uma concentração da energia refletida aqui no domínio do tempo, né? E isso pode gerar esse efeito indesejável de comb filtering, que é muito notório quando a gente tem longas salas com superfícies paralelas, né? Os difusores aí piramidais, né, quando a gente arranja uma série de pirâmides no espaço, né, a gente pode orientar essas pirâmides de maneira uniforme ou de maneira não uniforme. Não uniforme com difusores é sempre melhor, mas a geometria desses difusores causa um fenômeno bem interessante, né? Eles são redirecionadores de energia acústica. Então, imagina que a gente tenha um refletor piramidal aqui, né? Uma onda sonora chegando aqui de cima, e a gente tem aqui uma comparação entre o refletor plano com o seu lóbulo principal, né? Colocado aqui, e um refletor piramidal. Então, o que acontece é que à medida que o refletor piramidal, tipicamente ele vai ter menos energia refletida na direção especular, e ele gera outros ângulos ali de difração, geralmente associados ali com o formato geométrico da minha pirâmide, né? Então eu vou ter aqui um redirecionamento para esses ângulos aqui de difração dessa energia que não está voltando aqui na direção especular. Dependendo do ângulo de inclinação dessa pirâmide, né, se ela é mais deitada ou se ela é mais em pé, o meu refletor vai mudar de característica. É isso que está expresso nos resultados do livro e aqui nesse slide. Bom, os arcos côncavos, eles são a princípio considerados um pesadelo acústico, né? Eles são considerados ali um focalizador. E de fato, se a gente tiver uma onda plana chegando num domo desse aqui, né, a gente vai ter uma região do domo que é um foco, né, que é uma região onde a onda sonora é concentrada. Esse é o caso com as conchas acústicas e com esses tetos circulares que a gente vê em grandes igrejas e catedrais. Né. No entanto, quando a gente se move para longe da região focal, a gente tipicamente tem um espalhamento da energia sonora, né? Então, o que vocês podem ver aqui nesse esquema é que cada raio aqui vai acabar saindo numa determinada direção e a energia efetivamente, longe da região focal, ela é espalhada, né? Por isso a gente escuta o campo acústico nessas igrejas bem reverberante, tem a ver com falta de absorção, claro, né? Mas com esse espalhamento causado por essas superfícies côncavas e volumosas, né? Que compõem aí as grandes catedrais. Então, é um grande problema se você está no foco. Aí você vai ter provavelmente um distúrbio acústico, uma sensação ruim, mas se você está longe do foco, você vai estar num campo que está mais ou menos espalhado por conta da geometria. E aí a gente tem esses diferentes gráficos polares aí, né? Quando a gente está no foco, então a gente tem uma concentração bem grande de energia na direção de chegada ali da onda sonora. E quando a gente está longe do foco, a gente tem, portanto, né, um espalhamento da energia sonora, né, no espaço. Não é um espalhamento totalmente perfeito, uniforme, mas é muito mais espalhamento do que concentração de energia. Os arcos convexos, por outro lado, eles são um difusor por natureza, né? Então, quando a gente olha esse esquema aqui de raios sonoros chegando na superfície, a gente percebe que os raios vão ser espalhados, né? Eles chegam numa direção e são espalhados em diversas direções, né? Quando a gente plota o gráfico polar para diversas relações aí, comprimento de onda e tamanho,
a gente percebe que o gráfico polar é relativamente uniforme, né? E a gente tem um difusor, portanto, que a gente chama de difusor por natureza por causa disso. No entanto, se a gente colocar um microfone perto ali do nosso aparato, a gente percebe que a resposta ao impulso de energia no domínio do tempo, né? Que pode causar efeitos indesejados como comb filtering, se essa reflexão aqui for muito intensa, né? Então, por um lado, espacialmente é um bom difusor, temporalmente nem tanto. Ao invés de usar arcos convexos, uma ideia é usar elipses, né? Porque isso achata, né? O teu arco não vai ocupar tanto espaço na sala, então você usa uma elipse que vai ter um raio menor para ocupar menos espaço. O comportamento muda um pouquinho do gráfico polar, mas especialmente em ângulos de incidência que não são 0 graus, ou seja, não são incidência normal, mas essencialmente o comportamento é bastante similar. E uma outra alternativa é usar um arranjo de cilindros, um do lado do outro, né? A gente tem dois arranjos aqui, né? Um arranjo aqui regular, em que a gente tem cilindros iguais concatenados, né? Isso faz com que o raio de cada cilindro seja pequeno e que você consiga arranjar um do lado do outro e tratar a tua sala de forma eficiente. No entanto, a gente cai num problema grave com difusores, que é um problema de periodicidade. O que é esse problema? Toda vez que a gente arranjar elementos difusores concatenados e eles forem iguais, a gente tem essencialmente um arranjo periódico no espaço. O que é o período aqui? O período aqui, nesse caso desse primeiro difusor, é um difusor. A gente tem uma unidade aqui concatenada com outra unidade, concatenada com outra unidade. Então, no espaço, o período aqui é apenas um difusor. E aí, quando a gente arranja, a gente acaba tendo uma piora do desempenho de espalhamento dessa amostra. O que a gente faz para contornar esse problema? A gente tenta não criar um arranjo periódico, ou criar um arranjo que não seja periódico, né? Melhor dizendo. Então a gente tem um outro arranjo aqui, embaixo, em que a gente usa duas bases, né? Dois tipos diferentes de difusores e concatena esses difusores de forma não periódica. E a gente pode dar um passo além, né? Dá para perceber aqui no gráfico polar que a curva em cinza, que é o arranjo aperiódico, tem um desempenho bem melhor do que a curva em preta, que é o arranjo periódico, né? Isso por causa dessa quebra de periodicidade. E a gente pode ir um pouco além. Ao invés da gente simplesmente arranjar amostras aleatoriamente no espaço, a gente pode usar uma estratégia de modulação, no qual a gente usa uma sequência numérica para modular os nossos dois cilindros, né? Então a gente usa uma sequência numérica que tenha boas propriedades espectrais, logo o nosso arranjo em si ele vai ter uma boa propriedade espectral, ou pelo menos uma propriedade espectral melhorada relativa ao arranjo periódico, né? E esse tipo de arranjo de semicilindro, né, especialmente o aperiódico, ele cria um espalhamento daquele pico que acontecia antes aqui, né? Então, por causa da nossa geometria se tornar mais complexa, aquele pico da onda refletida no tempo que eu tinha lá medindo com o microfone perto da amostra, ele fica espalhado. E aí eu tenho um efeito benéfico, né, de reduzir a energia aqui no tempo, né, de desconcentrar a energia no domínio do tempo. Beleza. Então aqui a gente tem o último difusor geométrico, que é, de novo, um arranjo periódico. Isso aqui foi. A gente consegue ver em alguns locais ainda, teatros antigos, etc., quando se coloca, por exemplo, batentes de madeira, né, nas paredes. Então você coloca um batente de madeira, deixa um espaço, coloca outro batente, deixa um espaço, criando esse tipo de arranjo aqui, né, que você tem batente, espaço, batente, espaço, batente, espaço, etc. Nesse caso, o período aqui é a largura, né, do batente mais a largura do espaço. No caso aqui é uniforme, então está um 2W aqui, que é a largura do batente. Então, a gente tem sempre esse aqui concatenado com esse aqui, concatenado com esse aqui, isso cria um arranjo periódico, né? E o gráfico polar
claro, desse tipo de arranjo periódico, tem duas coisas importantes para colocar. A primeira delas é que quando o comprimento de onda é muito maior do que essa profundidade aqui da cavidade, esse DC, essencialmente o nosso difusor se comporta como um refletor plano. Então, para frequências muito baixas, onde o comprimento de onda é muito grande, essa mudança de fase que a onda sofre aqui na viagem, né, do topo da entrada aqui da cavidade até o fundo, até a parede, essencialmente a fase da onda muda muito pouco, porque a frequência é muito baixa. Tá? Então, essencialmente, o nosso difusor vai se comportar como um refletor plano e liso, né, nessa faixa de frequência. À medida que a gente aumenta a frequência, essa mudança de fase vai se tornando cada vez mais importante, e aí a gente vai ter esse efeito aqui, né, de novo, de quebrar a energia refletida em dois ângulos de difração. É similar ao que aconteceu no absorvedor ali, no difusor piramidal. Tá? O desempenho desse tipo de difusor não é tão bom, porque ele é um arranjo periódico. E a próxima aula a gente vai iniciar falando do difusor MLS, no qual a gente usa uma sequência MLS, que tem uma boa propriedade espectral, para modular a presença do batente ou não, certo? Então a gente vai usar essa sequência MLS que é binária para modular. Eu tenho batente, eu tenho parede, 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 ou outra coisa do tipo. E aí a gente vai ter um difusor um pouquinho mais eficiente, mas a gente trata disso na aula que vem, tá bem? Até mais.